com alegria que vamos para mais um tema do projeto Crescendo em Graça deste semestre. De diferentes maneiras, nós temos igrejas, famílias e indivíduos conectados. Eu espero que todos vocês estejam saudáveis e seguros. Estejam sempre com sua Bíblia em mãos. E não se esqueçam do livro Paixão, Propósito e Poder. Por falar nisso, como é que está indo a sua experiência de leitura dessas histórias incríveis que tanto nos motivam e inspiram? Eu espero que vocês estejam sendo ricamente abençoados e que possam compartilhar essas bênçãos, convidando seus amigos a se conectarem conosco nessa caminhada. Antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos orar. Convido você a curvar sua fronte e fechar os olhos. Senhor nosso Deus, nós vamos abrir a Tua palavra. Abençoa-nos e dirige-nos, dispõe o nosso coração e mente para recebermos a Tua mensagem e disposição para pôr em prática. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. O texto do estudo de hoje está em 2 Reis, capítulo 2, versos 1 a 18. É um texto mais longo e nós iremos ler alguns versos à medida que avançarmos na história da despedida de Elias e da confirmação do ministério profético de Eliseu. No tema anterior, nós vimos como o jovem Eliseu foi chamado para acompanhar o experiente profeta Elias. E agora era chegado o tempo deles se separarem. Esse é um daqueles relatos bíblicos que nos enchem de esperança quanto ao que Deus tem reservado para os que creem nas suas promessas. Vamos ler os versos 1, 2, 4 e 6. Diz assim a palavra do Senhor. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Verso 4. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Esses versos nos informam sobre o itinerário que Elias cumpriu antes de ser tomado pelo Senhor de forma miraculosa. Nesse roteiro, eles saíram de Gilgal, foram para Betel, depois seguiram para Jericó e finalmente chegaram ao Rio Jordão. Esses eram os lugares onde estavam as 3 escolas dos profetas daquele tempo. Isso demonstra a importância que Elias atribuía a essa atividade. As escolas dos profetas haviam sido fundadas pelo profeta Samuel e tinham como objetivo servir de barreira contra a depravação, prover o bem-estar moral e espiritual dos jovens e prepará-los para serem futuros líderes espirituais da nação. Ellen White, ao comentar sobre a situação dessas escolas nos dias de Elias, ela escreveu assim, as escolas dos profetas estabelecidas por Samuel tinham entrado em decadência durante os anos da apostasia de Israel. Elias restabeleceu essas escolas, tomando providência para que os jovens adquirissem uma educação que os levassem a engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. As lições que o profeta de Deus lhes havia propiciado em visitas anteriores, ele as repetiu agora, especialmente instruiu-os com respeito ao alto privilégio de lealmente manterem obediência ao Deus do céu. Patriarcas e Profetas, páginas 224 e 225. Essas escolas exerciam poderosa influência na mente e caráter dos jovens discípulos dos profetas, como eram chamados os estudantes. Eles se mantinham com o próprio trabalho, cultivando o solo ou fazendo alguma outra atividade manual. Fazia parte do currículo estudar a lei de Moisés, a história do povo de Israel, música sacra e poesia. Preservavam um espírito de devoção e, acima de tudo, aprendiam acerca da vontade de Deus e o dever para com ele. Nos dias de Elias,
essas escolas readquiriram seu valor e eram estrategicamente importantes na retomada da adoração ao verdadeiro Deus em meio à terrível apostasia em que estivera mergulhada a nação. Pouco a pouco, o temor de Jeová ia alcançando mais e mais famílias, e esses jovens estudantes ajudariam na consolidação desse processo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem se dedicado a manter uma rede educacional para servir aos mesmos propósitos que as escolas dos profetas. Sejam os internatos ou as escolas das cidades, elas têm um compromisso de não somente preparar para esta vida, mas educar para a eternidade. Por isso, o seu slogan é muito além do ensino. Cada família adventista que reside em localidade onde existe uma escola adventista deveria fazer qualquer sacrifício para que seus filhos estudassem aí. Todo esforço e investimento feito renderá muitas vezes mais. E eu sou uma prova viva disso. Meus pais aceitaram a mensagem adventista e foram batizados em fevereiro de 1962 na Igreja Central Paulistana. Em 1967, meu irmão mais velho terminou o antigo primário e tinha que ir para o ginásio, hoje chamados de ensino fundamental. Quando meu pai foi matricular meu irmão, viu tanta coisa desagradável que voltou decidido a não colocar seu filho numa escola daquele tipo. Nós morávamos num bairro da periferia de São Paulo, em uma casa nova que havia sido recém-construída. Meu pai foi tapeceiro a vida toda e seu ganha-pão vinha de uma oficina de tapeçaria que funcionava junto da nossa casa. Ele fazia e reformava móveis, estofados, sofás, poltronas. Ele e minha mãe tomaram uma decisão que impactaria a nossa vida para sempre. Decidiram mudar de São Paulo e ir morar perto de um dos nossos colégios, o IASP, hoje o NASP Hortolândia. Nós fomos morar numa casa alugada, velha, sem forro. Não havia trabalho para o meu pai ali, e por muitos anos ele teve que ir toda semana para São Paulo trabalhar na sua oficina. Não foram anos fáceis, mas cada esforço valeu a pena. Hoje meu irmão e eu e toda a nossa casa estamos firmes na igreja. Muitas vezes eu me perguntei o que teria sido de nossa vida se tivéssemos permanecido em São Paulo. É muito difícil saber, mas uma coisa é certa, serei eternamente grato a meus pais pelo sacrifício que fizeram para que eu e meu irmão estudássemos numa escola adventista. Eu deixo hoje aqui 2 apelos. Pais, façam qualquer sacrifício para que seus filhos estudem numa escola adventista. Educadores, façam todo empenho, todo esforço para que os filhos da igreja nunca fiquem fora de nossas escolas. É a eternidade que está em jogo. É a salvação de nossos filhos que mais conta. No texto bíblico que lemos a princípio, me chamou a atenção a ocorrência de 2 frases repetidas 3 vezes cada. Uma foi dita por Elias e a outra por Eliseu. Sabendo que seria tomado pelo Senhor, 3 vezes o velho profeta disse: fica-te aqui. E 3 vezes o jovem respondeu: tão certo como vive o Senhor e a tua alma, não te deixarei. Estima-se que eles tenham convivido por cerca de 10 anos. Elias era de um temperamento mais forte, ao passo que Eliseu era mais calmo. A obra de Elias é comparada ao papel que exerceu João Batista, ao passo que o trabalho de Eliseu foi uma representação, um tipo do ministério de Jesus. Embora fossem de gerações diferentes e personalidades opostas, isso não impediu que pudessem andar juntos e cooperar um com o outro no trabalho do Senhor. Ellen White traz um comentário interessante sobre essa parceria. Não foi grande a obra de início requerida de Eliseu. Deveres comuns ainda constituíam sua disciplina. É dito que ele derramava água nas mãos de Elias, seu mestre, segundo Reis 3:11. Ele estava disposto a fazer o que fosse que o Senhor ordenasse e a cada passo aprendia lições de humildade e serviço.
Como assistente pessoal do profeta, ele continuou a provar-se fiel nas pequenas coisas, enquanto com diário fortalecimento de propósito, devotava-se à missão apontada por Deus. Profetas e Reis, página 222. Como vimos no tema anterior, fidelidade nas pequenas coisas, disciplina e simplicidade foram lições aprendidas na casa de seu pai e que acompanharam Eliseu por toda a sua vida. O comentário adventista vê nas palavras "fica-te aqui" um teste de confirmação do chamado de Eliseu. Ao terminar a obra de Elias, voltaria Eliseu para a casa de seu pai ou assumiria a função de sucessor do profeta? Seguramente, se ele tivesse permanecido em Gilgal ou Betel, deixando de acompanhar Elias até o fim, como era seu dever, essa confirmação não teria ocorrido. Como é importante ser fiéis no executar as responsabilidades que assumimos, sejam elas grandes ou pequenas, simples ou complexas. Nas 3 vezes que Eliseu respondeu, ele usou a expressão "tão certo como vive o Senhor". Essa frase revela o firme propósito de Eliseu de não abandonar a obra, mas ir até o fim da jornada e continuar no ministério para o qual fora chamado. Ela revela também a fé que Eliseu possuía no Deus vivo. Ele sabia que seu chamado não era por iniciativa de Elias. O próprio Deus havia ordenado que ele fosse ungido como profeta, como vimos no tema anterior em 1 Reis 19:16. Eliseu deveria ser fiel ao seu mestre, mas, acima de tudo, deveria ser fiel a Deus. Fidelidade a Deus e aos homens caminham de mãos dadas. Mas quando as relações humanas ameaçam a soberania divina, a declaração de Pedro passa a ser a regra dominante. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Declarar sua fé no Deus vivo também confirmava a certeza de Eliseu de que, ainda que Elias não mais estivesse presente, ele estaria sob a proteção e direção de Deus, a quem havia dedicado sua vida. Confessar crença num Deus vivo era também uma comprovação da consciência que Eliseu possuía da tarefa que estava à sua frente e a certeza de que ele não seria deixado só, mesmo quando Elias tivesse partido. Que preciosas lições para a nossa vida. Nós também, irmãos, amigos, servimos a um Deus vivo. Muitas vezes somos chamados a enfrentar responsabilidades em nossa experiência pessoal, na vida familiar, profissional ou no serviço para o Senhor. E que conforto saber que, ainda que estejamos sozinhos, nunca estaremos solitários. São tantas promessas que nos confirmam essa certeza, mas eu gosto muito e relembro a que está em Josué 1:9. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Servimos a um Deus vivo. Até podemos estar sozinhos, mas nunca solitários. Que preciosa promessa! Vamos ler agora os versos 9 e 10 de 2 Reis 2. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não vires, não se fará. Quando Elias estava prestes a se retirar, ele deu a Eliseu o privilégio de pedir o que estava em seu coração. Eliseu poderia ter pedido favores temporais, mas não foi isso que pediu. O que ele mais queria era continuar a mesma obra que Elias, no mesmo espírito e poder. Por isso, necessitava da graça e ajuda do mesmo Espírito que havia dirigido o profeta em tudo. A expressão porção dobrada não significa que Eliseu estava pedindo o dobro do poder de Elias. Ele não desejava mais do que havia sido dado ao idoso profeta, nem posição mais elevada ou mais habilidades. A expressão
Porção dobrada é a mesma utilizada em Deuteronômio 21:17, que denota a porção da propriedade que um pai deveria dar a seu filho mais velho. O que Eliseu estava pedindo era que ele fosse considerado e tratado como o filho primogênito do profeta, o que significava ser reconhecido como legítimo continuador da obra de Elias. O pedido de Eliseu se assemelha muito ao pedido que fez Salomão. E esses exemplos nos fazem pensar a respeito das coisas que pedimos a Deus em oração. O que realmente desejamos para a nossa vida? O que mais queremos está relacionado ao serviço do Senhor, à causa de nosso Deus? Em sua resposta, Elias reconheceu que o pedido feito por Eliseu era muito difícil para ele poder atender. Mas certamente não era para Deus. Não cabia ao profeta designar seu sucessor. Essa era uma competência divina. Deus dirige igualmente as coisas de sua igreja, mesmo quando parece que os homens têm o controle. É um grande erro querer controlar e dominar as escolhas de líderes, seja na igreja local ou nas sedes administrativas e instituições da organização. O melhor é confiar que Deus cuida do que lhe pertence. Mas o profeta deixou claro para Eliseu que se ele visse Elias sendo tomado, essa seria uma prova de que seu pedido seria aceito. O relato bíblico descreve assim o que aconteceu em 2 Reis 2, 9-11. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O manto de Elias havia se tornado emblema de seu ofício profético. Esse mesmo manto havia sido lançado sobre Eliseu para simbolizar o chamado dele ao ministério. Enrolando o manto, Elias feriu as águas do rio Jordão, como Moisés ferira o Nilo com seu cajado e depois o Mar Vermelho. Esse milagre era uma poderosa confirmação de que o Deus que tirara Israel do Egito estava pronto a continuar manifestando seu amor e cuidado por Israel. No verso 7, nós lemos que 50 estudantes também acompanharam os dois profetas, mas pararam antes de atravessar o Jordão. Os carros de Deus eram os anjos. O Salmo 68:17 diz que os carros de Deus são 20.000, são milhares de milhares, numa clara referência aos anjos. Cavalos e carros são usados frequentemente na Bíblia como símbolos de poder, de glória e majestade, com os quais o Senhor aniquila os inimigos e protege o seu povo. Essa subida extraordinária de Elias para o céu, envolto por anjos, sem passar pela morte, faz dele um tipo dos santos que viverão nos últimos dias e serão trasladados sem ver a morte. A estes representava Elias no Monte da Transfiguração, ao passo que Moisés representava aqueles que, estando mortos, ressuscitarão para a vida eterna. A referência ao redemoinho é mais um indicador do poder de Deus. O Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó, lemos em Jó 38:1. Elias realizou uma grande obra e recebeu uma recompensa gloriosa. Elias honrou a Deus e Deus também o honrou, não lhe permitindo ir para a sepultura, mas levando-o diretamente para o céu. Nem sempre Deus age dessa maneira, mas foi assim com Elias. O texto diz que Eliseu viu e exclamou admirado da cena gloriosa que havia testemunhado. Assim se cumpriu para ele a palavra de Elias confirmada pelo deixar do manto, conforme lemos nos versos 12-14. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair e, voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair e feriu as águas e disse, onde está o Senhor de Elias? E quando feriu as águas, elas se dividiram para uma e outra banda, e Eliseu passou. O manto foi deixado a Eliseu
como um legado do profeta mais idoso e como um indicador de que ele devia assumir as responsabilidades de liderança até então exercidas por Elias. Ao chegar de volta ao Jordão, do outro lado da margem, ainda estavam ali os 50 discípulos da escola dos profetas, que provavelmente não testemunharam o arrebatamento glorioso de Elias. Então, com o rasgar de suas vestes, Eliseu não queria indicar tristeza, mas que dali em diante usaria não mais sua túnica, mas o manto de Elias, que simbolizava a confirmação do seu chamado. A invocação do nome de Deus por Eliseu não indicava incerteza ou dúvidas do profeta, mas confirmava sua fé de que o mesmo Deus que estivera com Elias seria com ele também. O que Deus havia feito por Elias e por intermédio dele, Eliseu esperava agora que o Senhor fizesse por ele. Eliseu clamou cheio de fé e com o manto que fora de Elias e agora lhe pertencia, feriu as águas do Jordão e o Senhor lhe respondeu, abrindo as águas e permitindo que ele atravessasse o rio em seco. Os discípulos viram essa incrível cena e acreditaram que Eliseu realmente havia recebido o espírito de Elias e estava apto a dar continuidade à obra do profeta. Eles o receberam e o respeitaram como seu novo líder. Assim como havia acontecido com Josué, que passou pelo Jordão em seco e teve sua liderança confirmada diante do povo, Eliseu passou pela mesma experiência diante daqueles discípulos e confirmou-se como novo líder. Dentre os pioneiros adventistas, há um que, resguardadas as devidas proporções, se assemelha a Eliseu, especialmente nas virtudes da fidelidade às pequenas coisas, na disciplina e na simplicidade. Refiro-me a John Andrews, cuja história vamos recordar. Ela está no capítulo 7 do livro Paixão, Propósito e Poder, que tem sido uma grande fonte de inspiração para todos nós. John Nevis Andrews aceitou a Jesus como seu Salvador em fevereiro de 1843 e alguns anos depois começou a observar o sábado. Conheceu Ellen e Tiago White em setembro de 1849, de quem se tornaria um grande amigo. Algumas vezes o casal White se hospedou em casa de seus pais, na cidade de Paris, no Maine. Em 1850, Andrews começou a pregar como pastor itinerante. E em 1855, Ellen White aconselhou a se casar com Angeline Stevens. Eles se casaram em 1856 em Iowa, para onde suas famílias haviam se mudado. Aí nasceram os filhos Charles e Mary. Andrews ajudou no evangelismo tanto em Battle Creek como em Nova York, onde escreveu seu livro mais conhecido, A História do Sábado e o Primeiro Dia da Semana. Em 1864, Andrews foi o representante da Igreja Adventista em Washington para defender a posição de não combatência durante a Guerra Civil Americana. Como teólogo, contribuiu significativamente para o desenvolvimento de várias doutrinas, destacando-se o estudo a respeito da hora para início e término do sábado, de pôr do sol a pôr do sol, e também o estudo sobre o sistema de sustentação do ministério, que resultou na adoção do plano conhecido como doação sistemática. Ele serviu também como presidente da Associação Geral, de 1867 a 1869, mas se tornou mais conhecido no meio adventista por ter se tornado o primeiro missionário da denominação a ser enviado para fora dos Estados Unidos. Sua esposa, Angeline, faleceu em 1872 e 2 anos depois, em 1874, acompanhado dos filhos, zarpou para a Suíça, onde a Igreja Adventista seria estabelecida no Velho Continente. Ellen White escreveu que haviam enviado o homem mais capaz de todos para cumprir essa missão. Há muitas histórias sobre Andrews que nos enchem ao mesmo tempo de admiração e consternação. Sua dedicação e simplicidade eram notórias. Era conhecido também como um homem de oração. Dono de um intelecto privilegiado, era um dedicado estudioso das Escrituras, podendo lê-las em 7 idiomas, com perfeita compreensão. Podia recitar o Novo Testamento de cor, palavra por palavra.
Os desafios de estabelecer a igreja na Europa eram enormes. Começaram publicando a revista Les Signes, os Sinais, cujo custo saiu mais caro do que haviam planejado. Muitas vezes, Andrews usou seus próprios recursos, que não eram muitos, para fazer face às muitas despesas, sacrificando-se em extremo para o avanço da causa. As remessas demoravam muito a chegar, deixando muitas vezes ele e os seus familiares e amigos em sofrida penúria. Um duro golpe, do qual Andrews nunca se recuperou, foi a morte de sua amada filha Mary, em 1878, a quem ele considerava seu braço direito no processo editorial do periódico em francês. Andrews respeitava tanto as finanças da igreja que, ao voltar aos Estados Unidos para participar de reuniões da Associação Geral, pediu permissão para levar sua filha a fim de ser tratada no sanatório de Battle Creek, mas fez questão de custear dos próprios recursos todas as despesas. Infelizmente, ela morreu 2 meses depois de terem voltado para os Estados Unidos. Em uma das poucas declarações de Ellen White que expressaram garantia de que alguém participaria da ressurreição, ela declarou a Andrews que ele podia ver pelos penetrantes olhos da fé sua esposa Angeline e sua filha Mary atendendo o chamado do doador da vida e saindo do cárcere da morte triunfantes para a vida eterna. Em seu incessante cuidado pela filha e recusando-se a sair do lado dela, Andrews também contraiu tuberculose. Daí para frente, sua vida, seu vigor e alegria foram declinando pouco a pouco, até ser tragado pela morte em 1883. Há muitos aspectos emocionantes da vida de Andrews que você pode conferir no livro Paixão, Propósito e Poder, no capítulo 7. É a história contada com maior riqueza de detalhes e a mais longa biografia do livro. Impressiona, acima de tudo, a sua dedicação e senso de responsabilidade com o trabalho da editora europeia. Reconhecendo sua dor e dificuldades de saúde, a Associação em geral enviou um novo responsável para cuidar do trabalho e também enviou sua mãe, de 83 anos de idade, para acompanhar o filho nos últimos momentos de vida. Durante as suas últimas semanas, Andrews resolveu todas as questões administrativas. E na manhã do domingo, dia 23 de outubro de 1883, dia de sua morte, a seu pedido, algumas pessoas se reuniram no quarto para orar e depois das preces, aproximadamente 3 horas antes de falecer, como última ação, ele deixou $500 para serem empregados na missão. Que exemplo de amor à causa! A seu pedido, não houve discursos fúnebres e apenas uma singela nota foi publicada na Review. Quando penso na vida desses homens e mulheres que se entregaram de corpo e alma ao trabalho do Senhor, não poupando a própria vida nem seus recursos para avançar o reino de Cristo aqui nesta terra, muitas vezes eu me sinto envergonhado de quanto sou mesquinho, egoísta e orgulhoso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a vencer essa terrível batalha contra o eu e que possamos renovar o nosso compromisso de fidelidade e entrega ao nosso Senhor. Vimos nesta mensagem a importância das escolas dos profetas nos tempos de Elias e Eliseu. O desafio de se sacrificar para que nossos filhos frequentem uma escola adventista. A confirmação do chamado de Eliseu devido à sua fidelidade em cumprir seu dever. A confissão de fé no Deus vivo deu provas da fé de Eliseu na bênção e direção do Senhor no seu ministério. O pedido de Eliseu de ter porção dobrada do espírito de Elias era uma disposição de seguir no caminho para o qual Deus o havia chamado para ser um profeta. A resposta de Elias nos ensina que Deus estabelece e chama seus líderes. O fato de Eliseu testemunhar a ida de Elias num carro de fogo para o céu confirmou que seu pedido havia sido aceito. O manto de Elias deixado para Eliseu confirmou que o mesmo Deus e o mesmo poder que estiveram com Elias seguiriam agora com ele. Deus nos chama
a assumir responsabilidades no seu serviço. Podemos, às vezes, estar sozinhos no cumprimento do dever, mas nunca solitários. A emocionante história de John Andrews, que entregou a vida e os recursos para a salvação de pessoas. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe uma vez mais. Que seu Santo Espírito nos mova o coração e nos convença de nossas falhas e pecados e que, por meio da graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos transformados para continuar crescendo em graça. Convido você a fechar os olhos, curvar sua fronte para orarmos. Senhor nosso Deus, te agradecemos mais uma vez pelo estudo da Tua Palavra e por essas lições preciosas que chegam ao nosso coração. Que haja poder na Tua Palavra uma vez mais, Senhor, para transformar nossa vida e nos preparar para Te servir com inteireza, com plenitude de coração e alma. Abençoa-nos, Pai, abençoa os nossos amigos e irmãos. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um forte abraço e até o próximo tema. Fiquem todos na bênção do Senhor.